Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindo a mais um vídeo nesse canal e eu espero muito que vocês gostem, então bora lá? Bom gente, então hoje eu vim compartilhar com vocês o último diário do bebê. O meu bebê tá crescendo, né? Ele completou 1 ano e eu vim trazer o diário do bebê do 9º ao 12 meses, né? A 1 ano no caso. Então eu vim compartilhar tudo como tem sido a rotina dele, como tem sido o sono, a alimentação e tudo mais. Então eu vim compartilhar com vocês. Esse é o último diário, então fica até o final do vídeo. E comenta aqui embaixo o que você achou, curte, compartilha. E se tu é novo por aqui, se inscreve no canal, hein? Então bora lá! Bom, gente, primeiramente eu vim falar aqui com vocês a questão do sono dele. O sono dele, como sempre, graças a Deus, ele sim é uma criança super tranquila e ele sempre teve um sono muito bom. Dá pra contar nos dedos quantas vezes ele acordou assim e ficou difícil de dormir. Eu acho que umas 2 vezes só, que eu acredito que tenha sido por causa do dente e por causa de uma vez que eu desconfiei ou do dente ou da cólica. Então eu não sei exatamente o que aconteceu nessa noite, mas foram umas 2 vezes no máximo, gente. As outras vezes foram difíceis para ele dormir porque ele estava resfriadinho, então ele não conseguia dormir, ele acordava mais vezes à noite, demorava para dormir. Então essas foram as únicas vezes que ele dormiu assim bem difícil. E quando ele estava resfriado, ele não conseguia dormir direitinho, porque nós mesmos, quando a gente vai deitar, entope tudo aqui, né? É horrível para dormir. Então, para ele dormir, eu tinha que ficar fazendo ele dormir assim com ele em pezinho, assim no colo, porque ele não conseguia dormir deitado. E aí foi aí que a gente comprou o inalador e tudo mais. E é um item muito bom e de verdade é essencial, porque quando precisa já tá lá, entendeu? Então, o sono dele tem sido super tranquilo. Se eu coloco ele para dormir às 6 horas, ele vai acordar às 5 horas só do outro dia. Se ele dorme às 7, 8, ele pode ser que ele acorde até às 7 horas da manhã. E aí o que acontece? Quando ele vai dormir, quando ele quer dormir, ele se chacoalha no berço. Eu tenho vídeos aí, eu acho que vou ver se eu consigo colocar aqui para vocês verem. Ele mesmo vai e se balança, ele não, parece que ele não gosta que a gente fique se chacoalhando ele não consegue dormir. Então a gente deixa ele lá e ele dorme por conta própria. E quando chega umas 5h30 da tarde, 6 horas, já é o horário que ele começa a ficar meio chatinho querendo dormir. Então aí eu sempre dou um banho antes dele dormir, dou a mamadeira dele e ele dorme a noite toda. Às vezes ele acorda de madrugada assim, mas eu dou a mamadeira dele e ele volta a dormir assim, bem rapidinho. E aí, quando ele acorda, vamos supor, ele acorda umas 5 horas, ele ali fica enrolando no berço, né? Ele dá uma acordada ainda, fica falando sozinho. E quando é umas 6 horas, aí ele acorda de vez. Ele não fica chorando, ele só fica fazendo barulho no berço, querendo, né, chamando a atenção da gente. E aí, assim, eu levanto, faço uma mamadeira pra ele e dou a mamadeira. E aí ele acorda de vez. Antes, ele voltava a dormir. Agora ele toma mamadeira e ele quer assistir, quer brincar, né? Aí quando é 9 horas da manhã, aí de novo ele começa a querer dormir. Então, aí quando é 9 horas, eu faço a outra mamadeira dele. Nesse intervalo eu ainda dou um cafezinho pra ele. Café eu digo, né? Ou uma fruta amassada, ou um danone, um suco, alguma coisa assim do tipo. E aí ele volta a dormir às 9 horas. Hoje, por exemplo, ele foi dormir às 9 e tá acordando agora 11 e pouco, tá? Ele tá ali querendo acordar, que eu tô escutando daqui o barulhinho. Então, ele é bom de sono, gente. E aí, pode ser que ele durma lá para umas 2, 3 horas da tarde novamente agora. E é sempre assim, essa mesma rotina de sono. Por enquanto tá assim, mas cada dia que passa ele vai ficando assim mais desperto, né? Fica mais esperto, ele quer mais brincar, ele quer mais atenção, né? Então é isso, gente.
Bom, como tem sido a alimentação dele? Como eu falei pra vocês, no café da manhã ele toma mamadeira logo quando acorda. E aí quando a gente vai tomar o nosso café, ele come cereal no leite, ele come frutas amassadas, eu vou revezando assim. Ele come bolachinhas de água e sal, aquelas bolachinhas de leite, de doce, ou rosquinha mergulhado no leite. Na verdade, todo tipo de coisa que a gente der pra ele, ele come. Ele não faz cara feia pra nada assim mesmo. Então, tudo que eu dou, ele come. E aí sempre eu vou revezando pra não ficar muito repetido, não ficar a mesma coisa. Ele sempre vai comendo assim de pouco em pouco. E aí, depois do café, ele vai e dorme. Aí às vezes, dependendo do tempo, quando eu vejo que ele já tá com fome, eu dou uma mamadeira pra ele e ele vai dormir. E aí quando ele acorda, às vezes eu faço suco, às vezes eu faço mamadeira. Depende assim também da minha rotina, porque às vezes eu saio, então ele tem que tomar mamadeira de um jeito ou de outro, né? Porque não tem como eu ficar levando suco, essas coisas assim, né? Quando eu saio de casa. Então depende muito da rotina. E ele come assim, polvilho também, essas coisas assim. Ele come polvilho, bolacha, biscoito, tudo. Então, quando é no horário do almoço, ele sempre come com a gente. Ele toma um suquinho, ele come. Ele come às vezes eu faço papinha, às vezes eu faço batata amassada com cenoura amassada, às vezes eu faço batata amassada com ovo mexido, bem mexidinho. Também mistura um pouco de caldo de feijão. Então, assim, vai revezando sempre. Ele, assim, não é difícil de comer. Então, tudo que eu der, ele vai comer. Aí eu só vou selecionando as coisas e vendo, né, o que ele pode comer já e o que não pode. Aí eu vou separando. O feijãozinho eu amasso, batata eu amasso, cenoura eu amasso. Cenoura, às vezes, eu também dou uma raladinha. Então, assim, eu sempre vou revezando. E assim por diante, gente. No final da tarde eu dou. À tarde eu dou uma banana amassada. Se tiver um melão, eu amasso e dou pra ele. Se tiver melancia, eu dou pra ele os pedaços. E assim por diante, gente. Eu sempre vou amassando as frutas. Melancia, por exemplo, eu corto os pedaços e ele mesmo vai chupando a melancia, né? Então eu vou sempre revezando. Bom, gente, enquanto as atividades, ele tá bem esperto na fase do desenvolvimento dele. Tem um brinquedo que ele ama muito, na verdade tem uma caixa aqui do meu lado que ele gosta muito. Ele brinca com bola. Esse aqui eu já cheguei a mostrar pra vocês aqui no canal. E é uma coisa assim que ele gosta muito, porque tem várias coisas pra fazer, ó. Tem isso aqui, tem isso. Tem esses negocinhos assim que mexe, ó. Então ele gosta muito. E aliás, tem as pecinhas que a gente encaixa aqui, ó. Tá vendo, ó? Elas encaixam aqui. E ele tá aprendendo a colocar as coisinhas aqui. Então, esse aqui tem sido a maior atividade deles no momento. Mas ele faz bastante coisinhas. Tem carrinho, tem bola, tem várias coisinhas assim que ele brinca. E é muito bom pro desenvolvimento dele. E pra coordenação motora dele, tem essas daqui que ele vai encaixando no lugar certinho e na cor direitinho. Então eu acho muito legal. Eu era doida por um desse e uma conhecida ela deu. Então eu gostei muito, de verdade. E ele ama brincar com essas coisas. Bom, gente, como eu falei pra vocês também a respeito dos produtos, eu não sei se esse vídeo vai ser antes do acabados ou se vai ser depois, mas enfim, gente, os produtos é a mesma coisa dos outros vezes, né? Como eu disse, ele usou 2.552 fraldas, o perfuminho ele usa só de vez em quando, o sabonete ele rende bastante, que vocês ficaram assim surpresas, porque uma barra de sabonete dura uns 2 meses aqui em casa. Então, os produtinhos dele
tá lá, sempre a gente vai repondo, a gente não compra assim tudo de uma vez. A gente compra quando a gente vê que tá acabando, quando tá faltando. O cotonete, eu tô dando assim uma reduzida, tá, gente? Um resumo, porque eu fiz o vídeo do acabados, né? O cotonete, ele tá usando menos. As fraldas, continua assim, tá diminuindo na realidade, tá diminuindo. Mas também depende muito da marca. Se eu compro uma marca melhorzinha, ela rende mais e a quantidade é menor de uso durante o mês. Agora, se for uma fralda assim mais inferior, eu acabo gastando mais fraldas do que o normal, né? Então, gente, esses foram os produtos que ele costuma usar, essas coisinhas assim. Não tem muito o que falar dos produtos, porque é sempre a mesma coisa. Se vocês forem ver lá desde o início, vocês vão verem como que é. Bom, gente, em questão das vacinas e consultas, com o momento que a gente tá passando, a gente tá evitando de ir lá direto, até porque toda vez que quando a gente vai tá lotado. E quando eu vou lá, eu não sei por que o que acontece, eu fico horas pra pegar só uma senha. É complicado, gente. Então, assim, a última vez que eu fui pra dar vacina nele, e as vacinas dele estão tudo em ordem. Ele só vai tomar vacina agora, acho que com 1 ano e 6 meses, 1 ano e 7 meses, uma coisa assim. Mas as vacinas estão todas em dias. A consulta, eu tô pra marcar uma consulta pra ele, vou ver se eu marco agora, no início de fevereiro, vou ver se eu consigo marcar uma consulta pra ele. É isso, gente, não tem assim nada demais, assim, nas consultas deles, nem nada, porque como eu disse, eu tô evitando de ir lá, né? E é isso, gente. Bom, gente, sobre as palavrinhas que ele tá falando, ele fala algumas palavras já. Ele fala papai, mamãe, vovó, vovô. Ele fala gato. Ele fala... Eu já ouvi ele falando algumas vezes, que ele acho que ele tá aprendendo a falar agora, que é tipo bola. Ele fala assim um som parecido com bola. Ele não fala exatamente bola, mas ele dá pra ver assim que ele tá querendo falar bola. Deixa eu ver o que mais que ele fala. Ele, assim, ele chama o cachorro ou o passarinho, porque o passarinho ele faz... E aí ele imita, ele faz isso com os passarinhos, ele chama o Theo assim. Então, ele assim tá bem espertinho assim em questão dos sons. Ele chama mamãe, papai, vovó, vovô e o gato, né? É mais essas palavras assim que ele fala. Bom, gente, algumas coisinhas que ele tá fazendo, ele já fica de pé, ele já anda, já engatinha e tudo mais. Tá fazendo tudo direitinho e ele tá andando agora. E ele sai correndo, assim, correndo, assim, solto não. Ele sai correndo, assim, apoiado nas coisas. Mas ele já tá andando. Agora aqui em casa a gente tem que ficar de olho direto nele, porque ele abre a gaveta, abre as portas dos armários. Ele fica querendo mexer no fogão. Então tem que ficar assim, prestando muita atenção nele. Porque aonde ele passa, ele sai abrindo as portas, sai abrindo gaveta e tudo mais. Então tem que ficar bastante de olho nele em questão disso. Então é isso, gente. Esse foi o diário, né? O último diário do bebê. Esse é o terceiro diário. Se você não assistiu os outros, corre lá e assiste. Tem uma playlist aqui no canal com todos os diários. É só você passar lá e conferir, tá bom? Então é isso, gente. Eu vou ficando por aqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Um beijo e até o próximo vídeo.